pessoal, como é que tá? Boa noite aí, meus alunos. Gestão hospitalar aí, alunos da Unifatesc espalhado por este Brasil. Minha saudação, meu boa noite. Vamos iniciar aí uma aula com a disciplina de gestão de planos de saúde públicos e privados, tá? Então a gente vai começar a fazer essa aula. Já vou deixar o convite para que ainda nesta semana nós possamos então fazer uma aula de revisão, tendo em vista que as provas se aproximam. E eu gostaria muito que cada um de vocês tirassem aquela nota para deixar o professor felicíssimo, deixar o professor assim, olha, vendendo alegria. E por isso que nós vamos hoje então falar um pouquinho sobre essa disciplina. Já de antemão, eu já vou deixar avisado a vocês que a Unifatesc tem um material bacana, muito bacana, tá? Que é a apostila, que novamente querem fazer as provas, tá? Com cuidado, fazerem as provas aí com muita atenção. Não esqueça, façam a leitura do material. O material é muito bem produzido, o pessoal hoje gasta um tempinho em cima. Nós sempre procuramos bons profissionais, sempre material que vem atualizado, justamente para que vocês tenham acesso a um material de qualidade, um material que esteja atualizado, e assim vocês possam ter as informações e, consequentemente, ter uma boa informação. Então, hoje o que nós vamos fazer? Qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar nessas aulas? Eu não vou passar slides hoje, eu vou deixar os slides para a aula da revisão, tá? A aula da revisão. Todas as pessoas que têm acesso ao Moodle, que estão acessando o Moodle da disciplina, tem lá o meu contato. Alguma dúvida, eu até prefiro e gosto que as pessoas me enviem, tá? Por e-mail, para que eu possa daí, tá? Analisar certinho com a pessoa, olhar a pergunta, ver o que ela quer me passar, respondo e assim sucessivamente, tá? Então hoje vamos fazer essa viagem pela nossa apostila de gestão de planos de saúde públicos e privados, tá certo? Então vamos lá, vamos dar início que nós precisamos fazer o Brasil rodar, correto? Gente, a apostila, como nós já sabemos, e o pessoal sempre nos diz, e quando algum colega nosso faz a ambientação e vocês acessam a ambientação, geralmente é dividido em 4 unidades. Então, na unidade 1 dessa disciplina, nós vamos ter o quê? Regulação dos planos de saúde. Como é que se deu, onde surgiu, como é que é feito isso daí. Tá? No segundo momento, tá? No segundo momento, vamos partir o quê? Leis e órgãos reguladores, tá? Aí um pouco da legislação, como é que foi essa caminhada até aqui, o que nós temos hoje, o que diz uma coisa e outra. Na unidade 3 da apostila, nós vamos ter o quê? O contrato de seguro de saúde. É aquela diferença, alguma coisa e outra que surge, tá? Dentro dessa modalidade. E na unidade 4, vamos fazer o quê? Tecnologia da informação na saúde suplementar. Olha só que bacana. Hoje falam de chat GPT, aquela loucura que tá, inteligência artificial. Será que isso vai acontecer? Vai ter mudança? Não vai ter mudança? O que vai ser de mim, profissional de gestão hospitalar? Muita calma nessa hora, vamos desvendar toda essa situação, todas essas dúvidas e vamos lá. Então vamos partir para a unidade 1, gente, unidade 1 da apostila. Então ela está falando um pouquinho sobre a nossa, a situação a regulação dos planos de saúde. Então é importante a gente perceber o seguinte, que a saúde no Brasil, nós temos o quê? Nós temos o plano público, tá? Que é o SUS, que todo mundo conhece, todo mundo faz aí a grande parte do atendimento, tem o plano público. E nós temos o plano privado. Então o plano privado ele se divide ali num arcabouço, a palavra da moda agora é arcabouço, né? Não, mas ela se divide em várias ramificações, temos várias empresas. E por que é importante? O gestor hospitalar está ciente disso. Por quê, gente? Existe muita mudança. Tá? Aquilo que nós vimos ao longo do tempo, lá atrás, tá? Se nós perguntarmos para os nossos avós, os nossos pais, como é que se davam alguma coisa nessa questão de atendimento, nós vimos que houve uma evolução. Saiu muito da situação do plano privado, né? E aí nós tivemos o SUS. O SUS, novamente, é uma conquista
tá? De toda a sociedade brasileira, tá? Mas assim, não existe uma inibição, não é porque eu estou no SUS, eu não quero ter um plano privado. Na verdade, o que nós temos que entender? Que são um organismo que se complementa, gente, tá? Nós temos que entender que a nossa sociedade é o quê? Ela é plural, então nós precisamos ter formas, organismos, órgãos governamentais que possam estar, assim, assistindo a população. Então é interessante que importante nós destacarmos que, nesse primeiro momento, nós temos que entender essa questão da saúde suplementar. Tá, o que é essa saúde suplementar, gente? É como a gente vai aplicar esses planos, tá? No nosso dia a dia. Tá? Quais são os benefícios, né? Hoje se discute muito, tá? Bastante. A cobertura do plano tal, que é um plano privado, não quis atender o cliente que procurou. Olha, o cliente lá que buscou um atendimento ou um tratamento também não conseguiu. Então você vê como é que é uma situação. E aí o que acontece? Você pode fazer pelo SUS? Pode. Só que existe uma demanda muito grande, uma demanda excepcional. Então o que acontece? Uma saúde suplementar, você pode entender que suplemento já é aquilo, tá, que você pode fazer numa outra via, com a mesma finalidade. Então eu vou suplementar. Olha, eu vou na UPA, tá, na região de vocês, aí onde vocês moram, eu tenho uma UPA. Olha, eu chego lá na UPA e infelizmente o atendimento é muito complicado, porque demora-se demais. Então eu vou fazer o quê? Vou buscar um atendimento privado. Claro que você vai ter que desembolsar um valor da consulta para que você possa ter atendimento. Já no caso da UPA, não. Você vai ter que sentar, fazer as primeiras tratativas, preencher uma ficha, o pessoal vai colher a tua pressão, você vai explicar um pouquinho para a enfermeira como é que vai ser feito e depois você vai ser atendido. A questão é a demora. Não está preocupado, plano final de semana, você tem que sentar ali e manda bala e vamos esperar o que está acontecendo. Ó, para que vocês entendam, eu estou usando a apostila que é disponibilizado para vocês, para nós conversarmos sobre essa aula. Dado a importância que o material tem, esse material é de suma importância. Faça a leitura, faça como eu aqui, ó. Preparando a aula, eu vim dar uma olhada aqui, fiz aqui umas observações para que a gente possa dar seguimento. Então vamos lá, gente. Regulação. Regulação de saúde suplementar, ela ocorreu aonde, gente? Ela ocorreu ali, 1998, tá? Tendo que, é bom vocês entenderem, em 88 nós tivemos uma Constituição que trouxe para nós uma luz com relação à saúde. Nós podemos pegar os artigos, vocês podem depois dar uma olhada lá, sobre os artigos que fala sobre o atendimento à saúde. Opa, cláusula lá, gente, olha, direito à saúde, educação, moradia, direitos fundamentais, isso é ponto. Tá? Isso é ponto, é uma conquista do povo, da sociedade brasileira. Mas como vai se dar isso daí? Então, levou-se um tempo para que nós pudéssemos, então, organizar essa parte. Então, vamos lá, vemos a regulação, 1998, nós temos a Lei 9.556. O que fala isso aí? A implementação, tá? Implementação da saúde privada, aquela história, vamos, olha, dar mais visibilidade, vamos ampliar isso daí. Por quê? Porque até então o serviço era limitado. Tá? Vocês podem lembrar, na década de 80 e 90, tá? Como eram os atendimentos que nós tínhamos em nossas cidades, tá? Tendo em vista que, se nós procurarmos para os nossos avós, veja só, os nossos avós, eles sempre procuravam um farmacêutico. Porque até então, gente, você tinha um médico farmacêutico na sua cidade. Então ele dava atendimento a você. Você chegava lá, era atendido, aplicava injeção, ele dava um diagnóstico, te passava um remédio e você ia para casa. Mas não é só isso. Então a saúde, ela começou a ter o quê? Uma visão universal. Então você precisava ter isso daí. Então essa é a importância. Então, com essa lei, nós fizemos o quê? O governo, ele proporciona à sociedade esse debate. Vamos debater isso daqui. E essas mudanças da lei, o que foi implementado, que eu havia comentado com vocês, é o quê? Trouxe à luz umas mudanças de segmentação. Quem trabalha muito
empresa privada vai entender o que é isso aí, que você busca segmentação. No plano, ou nos planos de saúde, também vem nessa mesma toada. O que poderia mudar? Gente, internações, foi uma alteração que teve. Qual seria essa cobertura? Esclareceu o que é o conceito de urgência, emergência. Lembra, de novo vou usar o exemplo do médico farmacêutico. Você ia na farmácia fazer o quê? Fazer o primeiro atendimento. O que é esse primeiro atendimento aí? É algo de... ali, algo corriqueiro. Olha, eu vou ali, de repente estava com uma dor aqui, uma dor aí, uma dor acolá, o cara te receitava alguma coisa. Só que não era só isso. Então tivemos que fazer esse conceito, urgência e emergência. Você pode hoje, vamos lá, usando naturalidade qualquer exemplo. Você chega num lugar, você quer ser atendido nesse lugar, e o teu problema não tem uma complexidade de um acidentado que vai chegar depois de você, tá? O que vai acontecer? Ele tem o quê? A preferência, porque o teu atendimento na visão dos planos, ele é de urgência. Mas se chegar alguém, tá, ou que tem um grau de dificuldade ou um grau de violência, aquilo que precisa aí é emergência. Você tem que partir, e pode se inverter também, gente. Pode inverter em todo momento. É urgente, mas tem isso aqui de emergência. Vamos atender, tem isso aqui. E assim sucessivamente, tá? Porque tem esse conceito, isso foi embutido então nesse entendimento daí, tá certo? E aí, como é que essas ações elas vão dentro do plano de saúde? Então, os planos de saúde, já te falei, se chegar no SUS, você vai sentar e vai esperar. É urgência? Opa, urgência. Emergência? Vamos analisar o caso. Aquele primeiro atendimento, muitas vezes as pessoas não discutem, tá? Mas aquele primeiro atendimento, onde a enfermeira senta você ali, pega a tua pressão, preenche os dados, olha, ele chegou com dor de cabeça, ele chegou com a pressão meio alterada, já passa, já dá uma olhada, olha, traz ele para dentro, tira da sala de espera, traz ele para cá, e assim sucessivamente. Então já é um primeiro atendimento justamente para o quê? Para que você possa, então, tá? Para que eles lá, quem está te atendendo, eles possam fazer essa identificação. É de urgência? É de emergência? O que temos que fazer? O que não temos que fazer? Então, chama a pessoa para dentro ou não. Pode dar um primeiro tratamento, de repente o médico já pede para dar algum tipo de medicamento para poder cessar a dor de cabeça. Se a pressão aí tá meio alterada, já dá algum remédio. Então, esse primeiro atendimento é para justamente isso. Olha, vamos já fazer essa parte aí, uma emergência, vai dando e vai indo embora. E assim você vai fazendo, tá? E é importante também relatar que todo mundo que trabalha nessa área, tá? Nessa área de saúde, com essa lei, a lei que eu havia comentado com vocês, nós tivemos aquela introdução do CID, gente. Lembra do CID? Que toda vez você vai no médico, ou você tem algum problema de saúde, você quer gerar um atestado, você precisa se afastar do seu emprego ou de alguma situação, você tem o quê? O médico vai lá, vamos lá, um outro exemplo básico, que todo mundo tem que fazer, vou tirar a carteira. Vou tirar a carteira lá e eu vou pagar as taxas e não sei o que, beleza. Chega lá, se tem algum problema, o médico relata. Vai ter que usar óculos. Para usar óculos tem um CID, eu sei porque me enquadraram aqui, eu não estou usando óculos para falar com vocês, mas se eu sair ali fora e montar no carro para ir embora ou vir para a Unifatesse, se o guarda me parar, ele vai perguntar, cadê o óculos? Porque na tua carteira diz que você tem que usar óculos, na sua CNH, entendeu? Então a lei trouxe essa luz também. O que trouxe a luz? Trouxe a classificação estatística internacional das doenças e problemas relacionados que a Organização Mundial de Saúde nos diz, é o tal do CID, essa sigla aí. Então se você acompanha, ou você presta serviço ou já trabalha, você vai ver que existe atendimentos para essas pessoas e dentro dessa circunstância, no seu prontuário, você vai ter a doença que você está acometido. Tá? Então tem o CID lá e isso aí trouxe essa situação. Por quê? Porque até então, o médico ele tinha que saber
o tal do tinha que saber, né? Hoje não, ele tem que estudar, porque a evolução, até da nossa população, e do conceito também da medicina, ela nos obriga a estar fazendo essa parte aí. Então, o conceito de emergência, gente, elas, vamos lá, para a gente poder conceituar. O que é um conceito, o conceito de emergência? Ela se enquadra em situações de risco de vida imediato. Tá? Por isso, também são graves e requerem atendimento especializados o quanto antes, tá? Que a espera não colocará a vida do paciente em risco. Lembra que eu estava comentando? Olha, então, o conceito de urgência é isso aí. Tá, qual que é a urgência? Olha, primeiro atendimento, dá para esperar? Dá. Podemos medicar aqui mesmo? Tem que passar pelo médico? Não. Opa, então vamos fazer isso, tá? Acontece muito com crianças, tá? De repente você está acompanhando aí, não sei como tá para vocês, mas aqui no sul do país, hoje está começando o inverno, né? Dia 21. Ó, então o que acontece? Tem muita criança que passa por períodos de seca intenso aqui na nossa região. O que acontece? Você tem que levar ela para na UPA, chega lá, o pessoal faz, joga lá, olha, o negócio dele é urgência. Por quê? De repente tem que fazer ali, colocar ele num respirador, fazer todo um trabalho ali com soro fisiológico, né? Para que ele respire um pouco melhor, por causa disso aí, porque ele não está acostumado, baixa imunidade. Então, para vocês entenderem que isso aí é o conceito, então, do que? De urgência. Chegou, ele vai ser atendido, normal. Se é emergência, tá com falta de ar, tem alguma coisa, já vai para um outro momento aí, tá? O pessoal acaba não esperando essa situação. Precisa. Ali, todo atendimento, o que nós temos que perceber, gente, que todo atendimento e os profissionais que trabalham na área de saúde têm toda a sua função, a sua ética, tentam fazer o melhor possível no atendimento, tá? E podemos observar as condições que cada um hoje, em cada local nós podemos observar as condições, tá? Por isso que eu, professor, sou, tá, defensor do piso nacional de enfermagem. Eu acredito que tem que ter, que são profissionais que eles, tá, relegam muitas vezes a sua família, o seu final de semana para atender a população. É um serviço muito bacana e eu sou favorável, tá? Sou favorável e assinei. Teve um pessoal que mandou para mim ali umas. O professor assina aqui para apoiar. Então, ó, estamos esperando o STF que pediu vista da ICE, mas eu sou favorável ao piso de enfermagem. Tá? Então vamos lá. Voltando para esse conceito, gente. Então nós sabemos o que é emergência, tá? Conceituamos a questão de atendimento, como é que foi essa evolução. Buscamos lá atrás a situação da Constituição, 98 a lei, para poder fazer para regularizar essa parte. Vimos a questão da suplementaridade, então, do plano de saúde, tá? Dessa abrangência, dessa ampliação aí. E aí o que acontece? Nós caímos também para o mundo de transformação. Até então nós tínhamos uma relação, tá, do empresário, uma relação entre trabalhadores e empregador, que vai se mudando, tá? Porque nós saímos de uma situação totalmente agrária no começo da década de 70 e 80 e viemos o quê? Começamos um processo de industrialização e um processo de urbanização, tá, dentro das cidades. Consequentemente, foram crescendo mais pessoas em conjunto, circulação de vírus novos que vão se aparecendo. Então você tem que pensar nisso aí, na precaução, tá? Nós temos que entender que saúde também é precaução. Você tem que fazer a precaução, você tem que fazer campanhas que motivem as pessoas a tomar vacina, campanha para que os pais possam ir, campanhas tipo lá, gente, Agosto Azul, lembra do Agosto Azul? Temos ali a questão o rosa, lembra? Tem o branco agora, tem o amarelo também. Então essas campanhas, ela tem que ocorrer com mais frequência daí. Então pensando nisso, tá? E também que além nós falarmos da Organização Mundial de Saúde, nós também temos a Organização Mundial do Trabalho, tá? Que são coisas interligadas. A saúde do trabalhador, ele é importante também. Ele é importante. E muitas vezes, tá, você não pode, por exemplo, é oneroso para o patrão ter um funcionário acometido de uma doença que tem que esperar toda a situação de atendimento. Imagina alguém que trabalhe num ramo de confecção, um exemplo, tá? E essa confecção,
tem vários funcionários. E essa pessoa passa mal, ela tem que fazer um tratamento, por exemplo, tem que ser consultado. Aí ela chega lá, chega numa segunda-feira às 2 da tarde, por exemplo, numa UPA. E chega na segunda-feira, estatisticamente nós sabemos que segunda-feira é um momento da semana que tem muitas pessoas que procuram a UPA. E o que vai acontecer? Aí o que acontece? O trabalhador vai lá, ele é atendido, claro, passa-se um tempo, ele é atendido, tá? O médico vai recetar um medicamento para ele, vai dar um atestado para eles, só que daí o médico percebeu que ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um especialista. E aí, de repente, o especialista é nessa intervalo do atestado. E aí o que acontece? Essa pessoa, se for procurar, se for atendido pelo SUS, ela vai ser encaminhada pelo SUS. Só que vai demorar. E pode dar o quê? Pode dar esse problema aí entre empregador e empregado. Então, quando as empresas... hoje as empresas, as pessoas que trabalham, eles estão entendendo que muitas empresas hoje, ela busca fazer convênios ou ofertar para os funcionários convênio justamente para isso. Você não está muito bem, teve algum problema, em vez de você ir procurar o SUS, procurar a UPA, para ter esse atendimento mais agilizado, mais ágil, você vai o quê? Numa clínica, talvez no hospital, vai falar com algum médico já ali que atende por plano X, Y, Z, para que você possa fazer esse atendimento. E foi algo que cresceu muito, porque um funcionário, gente, que sabe, trabalha numa empresa, se ele fica fora, ele compromete todo o faturamento da empresa. Então hoje é isso aí. E não é só isso também. Tá? Nessa questão da saúde é importante que o funcionário ele também seja bem atendido e o problema que ele tem, o que será cometido no futuro, ele possa ser descoberto agora. Por isso que é importante ter isso. De repente a pessoa tem muito, principalmente o homem, tá? Eu falo do agosto azul, não é um tom de brincadeira não. É algo importante que as pessoas têm que procurar, os homens eles têm que procurar. Campanha tá ali, vai lá gente, tem vacina atrasada, vai consultar, fala com o médico, bate um papo, de repente você está precisando fazer algum outro exame, o pessoal já te encaminha e você faz, então é importante. Então, nesse aspecto, as empresas, elas precisam que os funcionários estejam trabalhando aí dentro de uma ótica, tá, de produtividade. Porque se você está trabalhando e você tem o seu salário no final do mês, você vai propiciar para sua família, tá, uma convivência melhor, uma condição, um padrão social melhor, e isso é o que todo mundo procura. E o patrão também. Tá? Então a questão de saúde hoje ela é um ponto importante nessa relação aí. Então a partir com isso, você viu que começou a ampliar mais planos de saúde, hein, tá, foram implementados no Brasil e, consequentemente, as empresas buscam isso daí. Olha, eu tenho um convênio com isso, eu tenho um convênio com aquilo, e aí fica mais fácil. Tá? E você consegue, então, dar aquele atendimento para o funcionário. Mas vamos lá, falando, na apostila nós fazemos o quê? Na apostila, na página 10, vocês podem fazer uma leitura e quero que vocês façam a leitura. Existe um quadro onde fala o quê? Das mudanças. As mudanças que ocorreram na década de 90, tá? Com relação a essa situação aí dos planos de saúde. Com a inclusão dos planos de saúde, tá? Com seguro saúde, tá? Esses mercados aí. Então, quais são as diferenças? É importante que faça essa leitura. Lá você vai ter um quadro que o pessoal coloca como, existe o que tinha de demanda, tá? Como era o padrão de assistência e financiamento que nós tínhamos, tá? E a criação de planos de empresas, né? As empresas que foram criadas, elas vêm suprir e gerir esse mercado. Lembra, é um mercado, era uma oportunidade. Você tinha uma demanda, gente, entenda como demanda, tá? Parece que é até um conceito capitalista, né? Mas é isso aí, existe uma demanda e na evolução social que nós tivemos, que veio lá, década de 70, 80, algo bem agrário, na comunidade, uma sociedade mais no campo, veio para a cidade, consequentemente surgiu uma demanda. Então até você precisa modificar isso daí, você precisa atualizar isso aí. E foi o que nós pensamos aí, o que foi pensado dos nossos deputados constituintes, eles buscaram toda essa parte aí, tá certo? Então é importante que vocês leiam na apostila, página 10,
vai lá dar uma olhada bonitinho sobre demanda, sobre as empresas, qual que era a carência. Isso é algo fantástico e vão ter que ler. Vamos lá, com relação ao plano de saúde, então, público e privado. Nós temos que entender, tá, esse conceito. Também foi nos relacionados e dentro da sociedade foi nos informado, tá, que muitas vezes o que é público não presta. Bom é o privado, entendeu? Bom é o privado e esquece do público. E aí, gente, de novo, professor defensor do SUS, tá? Tá aprovado, pandemia, profissionais, palmas para os profissionais que se envolveram, tá? Então, é isso daí. De novo, saúde, tá? Ele é um direito constitucional, tem que estar na nossa, nós enquanto sociedade, tem que estar na nossa escala de proteção como um dos primeiros, tá? Só que não é porque ele é público que nós não podemos deixar ou não podemos ter o privado. Nós temos que ter as duas coisas. Lembra que eu falei que é algo suplementar, que ele pode suprir aquilo que não está sendo, tá? Não está sendo proposto ou está sendo ofertado para a gente. Então, essa é uma dúvida. Então, eles podem existir e devem existir, porque a nossa população ela está crescendo muito grande. Tá? Eu estava olhando ali, nós em 2050 teremos 9 bilhões de pessoas no mundo, já chegamos a 8 bilhões. Não sei se alguém acompanhou, mas teve lá tocaram a trombeta, o mundo hoje tem 8 bilhões. Então, a situação ela vai aumentando. Então, temos que perceber isso. Temos que defender o SUS? Sim. Ele é universal? Sim. Ele foi criado para atender a todos e todas. Tá? Você vai chegar lá e você vai ser atendido. Eu não sei se vocês têm contato com imigrantes. Tá? Imigrantes que vêm aí para o nosso país. No passado eu atendi muito haitiano, tá? Eu vou usar o exemplo do haitiano para que vocês possam entender. Um vizinho que era haitiano, eu o conhecia, tá? Estava conversando com ele, ele começou a trabalhar numa empresa que ele teve um problema de saúde, tá? Então ele não tinha um plano de saúde. Consequentemente a empresa ela levou ele para a UPA. Ele foi atendido na UPA, chegou lá, a pessoa mediu a pressão, perguntou o que ele estava sentindo, ele estava com tonteira, aí foi colocando lá, foi relacionando. Aí, beleza, o médico veio, atendeu, ele foi deitado numa maca, foi lá, o pessoal falou, olha, nós vamos te dar aí um Buscopan na veia, é meio renal o negócio dele. E foi. E ele falando para mim, professor Givanildo, eu vi aquele pessoal se movimentar, e eu estava pensando, eu fiz a minha conta, o meu salário não vai dar para eu pagar esse pessoal. Gente, no Haiti não tem serviço público de saúde. É tudo pago. Aí ele, claro, coitadinho, já tinha terminado, ficou lá 4 horas tomando soro, foi bem atendido, uma coisa e outra. Chegou, cabisbaixo no guichê, né? O médico tinha dado alta, tinha dado para ele uma receita, que era bom ele pegar na farmácia. Aí ele chegou e perguntou para a moça, quanto é? Ela perguntou, mas quanto é o quê? Ele falou, todo o trabalho de vocês. O que eu tive aqui, eu fui atendido? Ela falou, não, aqui o senhor não deve nada. O Sistema Único de Saúde brasileiro atendeu você. Nossa, o haitiano, coitado, ele estava assim, eles não tinham ideia de como funciona isso aqui. Por isso que nós temos que defender o SUS, gente. Sermos até intransigentes, né? Olha, o SUS é o nosso plano que comporta toda essa universalidade que a saúde ela tem que estar a nosso serviço. Então, para a gente poder entender que tanto tanto o público como o privado, eles podem coexistirem, eles podem se darem muito bem e a nossa vida vai ser sempre aprimorada. O importante é que é isso, nós tenhamos consciência dessa parte, correto? Vamos lá, no outro momento. Então o SUS, como nós sabemos, ele foi criado, tá? Ele foi gestado, ele tem toda uma situação
que nós vivenciamos no dia a dia, tá? Em qualquer local que nós vivamos ou moramos, vai ter aí as pessoas comentando sobre uma coisa, comentando sobre outra, o atendimento tá ruim, não tá ruim, tá excelente, tá péssimo, pega no pé do prefeito, pega no secretário e vai toda essa celeuma, né? Então, veja só, o SUS ele tem um princípio, tá? Que é um princípio que nós também temos que levar, e é levado pelo privado, né? Qual que é o princípio principal do SUS? Valorização do ser humano. Ele tem que valorizar o ser humano e a sua saúde. Então, quando eu falo na questão de trabalhar a questão, tá? A questão anterior à doença, que é a prevenção, é isso daí. Por quê? Porque você precisa fazer isso. O compromisso do SUS, ele está onde? Valorizar o ser humano e a sua saúde. Esse é o compromisso. Tá? Muitas vezes, e até erroneamente, tá? Não vamos fazer juízo de valor de ninguém. Erroneamente as pessoas falam, pô, mas o privado, cara, eu vou pagar o privado, mas será que eu vou... Eu acho que lá é melhor, né? Melhor. Novamente, pessoal, não existe distinção de atendimento, tá? No SUS e nem no plano privado. Nos planos privados, não existe isso daí. Por quê? Porque o princípio é o mesmo. Lembra do juramento que as pessoas fazem, que o médico faz, os enfermeiros. Vai chegar a pessoa, você vai atender. Por quê? Porque é isso aí. Trabalhar o quê? Valorizar o ser humano e a sua saúde. Então você tem essa situação que nós temos que entender. E aí, gente, o que nós vamos lá? Tendo essa questão da valorização, nós temos que fazer o quê? Entender que tanto o público, os planos públicos, como os planos privados, eles têm que estar no bojo, tá? No bojo dos seus atendimentos, tem que ter isso. Valorização do ser humano e a saúde. Esse é o compromisso. Isso deve ser irrenunciável. Tem que haver isso e as pessoas têm que estar atentas em cima disso aí. E, como eu falei, existe essa universalidade do SUS, dos planos de saúde, não importa a classe social, lembra do haitiano que eu falei, mas eu vou numa outra, eu vou usar um outro exemplo aí que vocês vão achar interessantíssimo, tá? Ali em meados de 2003, eu acredito, o presidente dos Estados Unidos, o W. Bush lá, George W. Bush, que é o filho do Bush, né? Ele veio ao Brasil, justamente numa das conversas com o presidente, falou, mas o que é isso daqui? Como é que esse plano de saúde funciona? Dito, olha, em alguns países não funciona assim, tá? É tudo privado e você tem que meter a mão no bolso, inclusive nos Estados Unidos. Aí tá, ele tá ali conversando, não, mas como é que funciona? Aí agendaram um atendimento, tá? Ali num hospital, ali uma UPA, né, de Brasília, que é uma UPA, se eu não me engano, agora me fugiu onde é que era, mas acho que ele é no setor das embaixadas em Brasília. E aí chegou lá o George W. Bush, chegou o pessoal lá, claro, um tradutor falando, ele pediu para verificar como é que era o atendimento, ele quis ver isso aí. Beleza. Sentou ele, o senhor pode, tira o paletó, pressão, vê uma coisa, vê outra, e ele ficou ali olhando como é que é aquilo, né? Então vem a pressão, a enfermeira faz a pressão, faz atendimento, faz a fichinha, e pá, aí passa para o médico, aí teve todo o atendimento que uma pessoa teria que ser feito com a pessoa. Independentemente se ela é o presidente de uma república de um outro país ou um operário que saiu do serviço de atendimento. Foi feito tudo. Tudo certinho, blá. Ele até brincou na época que ele ganhou até um cartão. Eu falei, agora eu sou um cidadão que tem um serviço universal de atendimento à saúde. Então ele passou por tudo isso. Veja que nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, o presidente Barack Obama, ele tentou criar um programa de atendimento, tá, a pessoas de baixa renda.
O pessoal até fala lá que é o Obama Gate lá, né? Que era um programa de saúde para que essas pessoas pudessem ter um atendimento e o próprio governo, ele fizesse o quê? Ele atendesse. Por quê? Porque lá o pessoal tem que meter a mão no bolso e seguro-saúde. Seguro-saúde. Vamos falar depois de seguro-saúde. Mas lá funciona assim. Se o cara não tiver um seguro-saúde, ele não é atendido, gente. Tá? Ele tem que bancar tudo da mão e do bolso e é judiado daí. Então, vamos lá. Nisso aí, dentro dos princípios, que nós sabemos que ele que tem que estar a universalidade da saúde, nós temos que entender também, cara, que o SUS ele tem o quê? Ele tem o quê? Ele tem o princípio da integralidade, tá? Esse princípio ele é bem ressoa, né? O que é o princípio, então, da integralidade? É aquele princípio que diz que o paciente deve ser atendido em todas as suas necessidades, tá certo? Não apenas básicas, mas também nas médias, de alta complexidade, especialidades e medidas preventivas devem ser tomadas para evitar medidas de intervenção. Veja, então, um princípio que eu estava comentando com vocês nos exemplos, que é a integralidade. Ele é atendido. Ele tem que ser atendido, tem que descobrir o que está acontecendo, porque lembra, o meu compromisso é com a saúde do ser humano, então tem que saber o que está acontecendo, tá certo? Depois temos o princípio da equidade, cara. O que é equidade aí, gente? Equidade é aquele princípio ali que diz que aqueles que necessitam de maiores cuidados, eles precisam fazer o quê? Eles deverão partir para um especialista, eles precisam ser atendidos num outro momento, de uma outra forma, mas tudo de forma igualitária. Tá? Tem que ter essa igualdade. A equidade é isso aí, né? A equidade é esse senso de iguais. Eu trato todo mundo igual. Por quê? Porque ele é humano. É saúde da humanidade, do humano. Então esse conceito ele tem que estar bem presente. E, vamos lá, tem que pensar aí também na descentralização. Tá? Quando o SUS foi pensado, eu estou falando muito de SUS, tá? Mas o SUS ele é um espelho para que depois nós possamos falar dos planos privados. Quando o SUS ele foi pensado, e dentro da própria norma constitucional, foi pensado que ele tem que estar em todos os lugares. Todos. Ele tem que estar nas capitais, ele tem que estar no interior, ele tem que ser algo compartilhado. Por isso que nós vemos hoje o quê? Poder federal, poder nos estados, poder no município. É compartilhado, consequentemente descentralizado algumas ações. Um outro exemplo, gente, é isso no nosso cotidiano. De repente, acontece muito com criança, que precisa receber um medicamento, ou pessoas de idade, ou as pessoas que têm idade laboral, tá? Vai chegar lá, não tem medicamento. O que faz? Encontra muitas associações, ou próprios advogados mesmo, que faz o quê? Eles vão lá e entram com uma ação, pedindo para que o poder público intervenha, porque se a saúde é um direito, tá, universal no nosso país, e o remédio é aquilo que vai curar essa pessoa, ou vai minimizar os impactos de alguma doença, o Estado tem que fazer. O Estado tem que vir porque ele é compartilhado. E aí muitas vezes acontece, é da União, não, é do Estado. O Estado, não, olha, é o prefeito, porque nós temos uma grana que nós passamos aí para o município, e o município tem que dar conta. Tá? Então, em algum momento, nesse quesito, também são chamadas essas pessoas para poderem fazer essa parte aí da sua contribuição. Então, ele é descentralizado. Ele vai aí dentro dessa esfera, aí, atingindo as esferas federais, estaduais e municipais. Tá? Ele é regionalizado, por isso que muitas vezes você chega no hospital da tua cidade, ou na UPA, no atendimento, o pessoal vê que requer um cuidado maior, é algo mais emergente. Por exemplo, é uma questão de infarto, não existe uma UTI na cidade, eu tenho que transferir a pessoa para uma outra localidade. Então existe aquela central de leitos. Você vai lá, tem um leito que pode atender essa pessoa em tal lugar. Faz todo o processo aí, chama a ambulância, chama o pessoal aí, muitas vezes o próprio, tem o SIAT, tem bombeiros que faz essa remoção desse paciente. Então ele é regionalizado, justamente para isso, para que primeiro você não tenha, tá, um local que existe um fluxo, tá,
um fluxo que pode atender muita gente, e ele fica o quê? Ali, subatendido, não tem pessoas, então ele é regionalizado e entra na central de leitos. Não esquecendo que todo o atendimento que é feito no SUS ou num plano de saúde privado, existe essa coparticipação, esse autofinanciamento, entendeu? Existe essa parte aí. Não sei, vamos pegar um outro exemplo da pandemia, gente. Precisava internar alguém, tá? Não era no hospital de campanha que tinha aí, no hospital público não tinha. O que acontecia muito com o governo? Negociar com os hospitais privados vagas de internação em UTI. Consequentemente, o governo pagaria essas vagas, entendeu? Porque eles não têm essa vaga disponível no ambiente regular, dentro da situação. Então você tem que fazer isso, correto? Então existe toda essa parte, tá? Que se conversam, então não são inimigos esses planos, esses sistemas não são inimigos, eles têm que se complementar para que daí realmente cumpra o princípio dele, o princípio inicial, que é a saúde humana. Então é bem interessante que vocês também tenham esse conhecimento, tá? Desses princípios aí, da integralidade, da equidade, da descentralização, tá? Que é aquela autonomia, onde o município, ele gera isso aí, tá? Ele tem poder de gerir, porque tem as UPAs que ele começa a atender, tem lugar que existe hospitais municipais, não é? Então é interessante que a gente tenha essa compreensão aí, tá certo, gente? Então vamos lá, vamos seguindo aí a nossa conversa, tá? Então, veja só, vamos chegar na parte da legislação. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, ó. Se vocês não conhecem aqui, ó, tá aqui, ó, Super Papai, aqui, ó, tá aqui. Isso aqui foi meu filho, quando ele começou a ir na creche, teve uma festa dos pais e me deram a canequinha lá, ele ficou todo feliz, papai, olha aqui, e ficou esse símbolo do Super Pai. Bacana, né? Depois vocês comentam quem tem filho aí, como é que gosta, o que eu gosto de fazer com os filhos na área da saúde, leva os filhos para tomar vacina, vai lá tomar a vacina da polio, leva no dentista, olha só, dentista, planos odontológicos, tratamentos aí do SUS, nos privados também. Vamos lá. Então, legislação. Nós já citamos ali que houve essa lei que instituiu a questão dos planos privados. E sempre o quê? O que nós temos que estar atento, gente, que é um direito fundamental. Saúde é um direito fundamental de todos, tá? Tanto na esfera pública como na esfera privada daí. E o que acontece? O sistema público, como eu já comentei com vocês, muitas vezes falta o quê? Falta um equipamento, que possa atender a pessoa, tem que ser encaminhado para um outro organismo. Lembra que eu falei que eles se complementam? Tanto o sistema público como o privado, eles têm que se complementar para que eles possam falar uma linguagem, tá, igual e atender. Então tem essa parte aí. Eles têm que se conversar, e foi algo que foi até pensado, porque existe uma demanda muito grande, tá, gente? Olha, vamos usar de novo o exemplo da pandemia. A pandemia do Covid, tivemos que todo mundo se unir, todos esses organismos aí, tanto a esfera pública como privada, para que conseguisse controlar, parar o número de mortes, parar o número de internação, trabalhar a prevenção, distanciamento. Teve toda aí essa geração não a nossa geração, mas essa geração, a garotada aí que veio, tá, que foi gerado, temos a geração, o pessoal fala que teve a geração Covid, né? Tava em casa e geração Covid. Vamos lá, então essa é uma situação que a gente tem que estar sempre observando, sempre olhando, tá? E aí o que acontece? Nós temos aí o quê? A diferença. Uma diferença de plano de negócio. Se o SUS ele está para atender a população, tá? E é um direito, consequentemente você não vai pensar o quê? Em ter lucro. O resultado vai ser o atendimento. Mas um plano privado, gente, ele é um modelo de negócio. Tá? Ele vai oferecer os serviços com uma contraprestação, uma contrapartida. Dessa contrapartida vai ser feita toda a parte de você quitar o seu custo, de remunerar as pessoas dessa estrutura, e então você tem que ter isso aí, naquilo que foi pensado
tá? Então, a gente temos que perceber essa situação aí. Então, o que acontece? Feito isso, existe uma diferença. Tá? A diferença aqui, olha, no SUS eu não pago nada. Já no plano privado, geralmente você faz o quê? Existe aquela conta prestação, você passa um valor X, tá, por mês. Para você ter acesso a alguns serviços, quando você adere a um plano de saúde, você tem que fazer o quê? Você tem aquele um prazo que o pessoal fala, que seria o quê? Olha, certas coisas não vai ser agora, o senhor vai poder usar só daqui a tanto tempo. Então não é de imediato, tem todas essas contrapartidas, essas carências, né? Essa carência aqui, e assim vai. Então essa é uma diferença. Tá? Uma diferença que a própria legislação ela também pensou. E não é só por isso, porque, veja só, algo que nós temos que perceber. Muitas vezes o governo ele abre espaço, tá? Abre espaço para que você monte estruturas que possam atender a população, porque ele não dá conta. Tá? Ele não dá conta. Vamos lá, gente, um exemplo. Hoje eu estou falando com vocês numa modalidade EAD. Uma modalidade EAD, que se nós pensássemos, tá, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, tinha, sim, mas não tinha o grau de abrangência hoje. Mas você lembra que educação, saúde, ele é algo que ele transcende, é um direito, é uma obrigação do Estado. Então, se o governo, na sua esfera, tá, na sua esfera pública, ele não consegue atender, ele tem que abrir para quê? Ele tem que abrir para a iniciativa privada fazer. Então é isso, claro, por isso que você faz uma lei, por isso que você coloca uma regra, você quer que o atendimento seja igual, tá? Igual ou até melhor do que no atendimento aí, no atendimento público. Então tem todo isso daí, gente, tem toda essa questão. E aí você vai encontrar essa situação aí, de novo, na página 26 da apostila, você vai encontrar algumas diferenças entre o sistema público, tá, e o sistema privado. É importante que vocês possam, tá? Na coluna à esquerda vai ter ali o quadro do que são os planos de saúde, tá? E na coluna direita, já estou dando a dica, você vai ver o que é o SUS. Então a diferença é de um e o outro. Você vê que existe diferença? Sim, existem essas diferenças, tá? Mas são atendimentos que precisam ser feitos daí. Tá certo? Então, vamos lá, de novo. É importante que se faça essa leitura e que vocês possam ter essa compreensão daí, correto? Vamos lá. E aí, gente, quando você faz toda essa situação aí, ó, vamos pegar toda essa situação, vamos abrir para iniciativa privada, eles vão querer exercer aí o plano de negócio que eles montaram, vai exercer um serviço para a população, eles vão fazer isso. Nós vamos fiscalizar isso aí. Vamos ter que fiscalizar. Porque não é só que eu passei para a iniciativa privada, que no plano de negócio, tá, vão me ofertar um serviço ligado à saúde que eu não tenho que fiscalizar, eu preciso fiscalizar. Entendeu? Por quê? Porque o meu compromisso universal é cuidar da saúde da humanidade. Cuidar da saúde de quem? Do povo. Então eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que criar órgãos que podem fazer isso. Órgãos que vai fiscalizar, órgãos que vai acompanhar, vai, se for o caso, fazer uma interferência dentro de toda a modalidade. E aí você nasce, então, a ANS. O que é a ANS? Uma Agência Nacional de Saúde, de novo, suplementar. Ela é uma agência que vai estar fazendo o quê? Responsável por regular a atuação dos planos de saúde em todo o território brasileiro. Você viu? Não é só passar para frente e deixar abrir. Eu tenho que fazer fiscalização. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver certinho se vai cumprir, se é isso mesmo ou não. Então tem que ter essa preocupação aí. E de novo, gente, o que é saúde suplementar? Eu tenho que ter isso bem claro. Uma coisa ela não colide, ela tem que estar junto, porque a finalidade é a mesma, lembra? Então, é o quê? A saúde suplementar, ela visa o lucro? Sim, é o lucro. Por quê? Porque o Estado repassou para a iniciativa privada, essa oportunidade de você estar atendendo as pessoas. E aí o que acontece?
Como ela tem um lucro, se cria-se estruturas, empresas, cooperativas, para que possa explorar isso aí. Possa vender um plano de saúde, ele pode estar batendo na empresa, fazendo um convênio, olha, eu vou oferecer isso para você, eu vou oferecer, por exemplo, gente, exame demissional quando você precisar, admissional quando você precisar, você vai pagar uma taxa para mim e assim sucessivamente, tá? Isso é normal, é um modelo de negócio, tá? E, claro, você tem que fiscalizar para que não aconteça o quê? Não aconteça o que muitas vezes o que a gente vê por aí, planos que prometem uma coisa e acabam não fazendo, fazem até o meio do caminho, depois para, porque fica caro, fica oneroso, então você tem que ter essa preocupação aí, tá? Então, esses órgãos, como eu te falei, eles estão aí, vão fiscalizar desde o contrato que é feito para com você, até em outras situações, tá? Tá no contrato, foi feito, ó, tem que garantir o serviço, tem que garantir o atendimento, tem que fazer isso. Então, ela vem nessa toada, tá? Eles precisam estar essas fiscalizações aí. E claro, por quê? Porque também, tá, além do atendimento, a gente tem que pensar que essas empresas elas têm que prestar um serviço, tá, de abrangência, como é o SUS. Não interessa se eu vou no Ceará, gente, se eu vou no Paraná, se eu vou no Mato Grosso, se eu vou em Alagoas, o sistema ele é universal. Então ele vai chegar lá, você vai ser atendido. E muitas vezes, quem presta certo serviço, a gente percebe que não é universal. Muitas vezes cooperativa, tá? Cooperativa, olha, a minha cooperativa é da região de Paranavaí. Ah, mas eu posso ir em Maringá sem problema. Mas se eu for para Londrina, já é uma outra cooperativa. Já tem toda uma questão burocrática que tem que ser solucionada, tá? Então é algo que pode acontecer. Mas vamos lá. Sempre se pede para que tenha ali hospitais que te atenda e em outras situações a nível nacional. Por isso que muito plano de saúde, eles também fazem convênio com o hospital X, Y, Z, justamente para dar esse atendimento, que é algo que a ANS ela pede e tem que ser feito, tá? Que também tem que ter o quê? Eu te falei, o exemplo do Covid, que tendo algum problema de pandemia, tem leitos remanescentes, está sobrando leitos na questão privada, opa, o Estado vai precisar desses leitos. Vão fazer essa interferência aí. E também, é uma outra situação que a gente vai falar agora, é a questão de base de dados, tá? Também você possa fazer o quê? Gera base de dados. Porque, vamos lá, se você não tem a cultura de ir no médico com frequência, e você trabalha na empresa, e você tem é acometido de alguma enfermidade, você vai aonde? Você vai procurar um médico que vai te atender num plano privado. Você tem um plano, você vai atrás dele. Tá bom. O médico vai fazer todo o atendimento, vai ter o seu prontuário. É importante que esse prontuário ele seja compartilhado. Por quê? Porque toda essa situação vai entrar naquela estatística, naquele controle que o governo faz para até destinar, por exemplo, a farmácia popular, que é um outro elemento fundamental, gente. Farmácia popular, tá? Como é que o governo ele consegue quantificar, gente, a quantidade de medicamento que ele tem que dar para a pessoa que tem hipertensa? O cara não fala. O homem mais ainda. O homem tá ali chorando, tá doendo, não, mas eu tô bem, não, é só uma dorzinha, me dá um... De repente a pressão sobe e acontece outra coisa. Então, trabalhar a prevenção, lembra? Então, esses dados eles têm que ser compartilhados, porque geralmente a pessoa vai lá, ela tem algum problema, tá, é atendido, mas só vai naquele médico, ele não vai no postinho depois, ou vai falar com a enfermeira, médico da família, gente, passa nas casas para ver se não tem. Então, é algo que, compartilhando esses dados, o governo pode projetar uma melhora, tá, na qualidade do atendimento e também ofertar medicamentos por uma realidade que está se aproximando. Tá? A gente percebe isso aí, gente. A nossa população está ficando mais longeva. Longevidade, tá, vai acabar aparecendo algumas enfermidades que eu imagino que são boas, tá? Porque quando a pessoa é mais longeva, você vai ter aqueles papos de final de semana com o avô, com o vizinho, entendeu? Contando as histórias, é muito mais atraente. Então você tem que preocupar.
se preocupar com isso também e destinar medicamento que possa fazer isso daí. Então, é um ponto que a gente tem que ver, que tá sempre atento. Um outro órgão também importante aí, a tal da Anvisa. Lembra que eu falei lá daquele problema que muitas vezes você contrata um advogado ou você contrata uma associação de proteção à saúde porque você precisa de um medicamento e esse medicamento não tem registro na Anvisa. Ah, eu vou buscar no laboratório X lá da Holanda, por exemplo. E chega aqui, olha, não está registrado na Anvisa. Não está aqui, nós não sabemos qual vai ser se realmente ele vai conseguir fazer, vai solucionar o problema, vai curar, vai ter o quê? Vai ter aquela exatidão. Então a Anvisa é o órgão que vai fazer o quê? Fiscalizar, gente. Aquela fiscalização na questão sanitária, produtos, serviços, tá? Que o quê? É que você que passe pelo crivo deles, para que ele autorize ou não. Essa responsabilidade deles. Olha, esse medicamento aqui, um exemplo que dá muito problema aí, tá? O medicamento que tem ali, ele tem um princípio ativo na canabidiol, né? Maconha. Não, olha, temos que ver se é isso mesmo, se não é. Olha, então me passe se existe mesmo a eficácia desse medicamento, ela serve, então ela tem toda essa situação do que? De fiscalizar toda essa questão da medicação, se essa medicação ela pode ser ingerida pela população. Então é algo que a gente tem que ter em mente daí, tá? Então a Anvisa, ela tem dentro do seu bojo, tá? Da sua Constituição, ela é uma autarquia, ela tem que fazer isso, ela foi criada para isso, tá? E é interessante que ela foi criada em 99, lembra que eu falei que a lei, lá de 98, já previa também um pouco disso aí, tá? Essa questão de ter os organismos de fiscalização, de controle, né? E ela tem isso aí, e acredito que ela vem... A gente pode pensar, pô, mas a Anvisa ela atrapalha. Não, gente, muito pelo contrário. Ela vem até melhorar isso aí, tá? Ela vem melhorar essa relação. Tá? Ela vem buscar, porque vamos lá, muitas vezes eles não estão assim em contato com os laboratórios que está produzindo alguma coisa, ciência, pesquisa. E aí tem um medicamento, como eu te falei, lá na Holanda, que serve para uma criança aqui. Se nós, como pais, não corremos atrás e falamos, olha, esse é um medicamento novo, saiu agora, pesquisa, nós vamos trazer. Aí, claro, começa todo um processo aí, tá, de registro na Anvisa. Então, ela é importante também nesse aspecto aí, gente. E aí, vamos lá, gente. A Anvisa, ela como a ANS, tá, ela se conversa. Lembra que o plano de saúde, tanto público como privado, tem que ter uma comunicação? Pois bem, a Anvisa e a ANS também tem que ter essa conversa aqui. Por quê? Porque ambas têm no seu princípio de Constituição fiscalizar, tá? Fiscalizar isso, fiscalizar aquilo. Então ela tem que estar atenta, eles têm que estar conversando entre si, né? Para justamente poder prestar um serviço aí de qualidade para a nossa população. E aí o que nós podemos ver dessa parte? Tá? Que a Anvisa, ela por ser um órgão governamental, ela está sempre olhando o quê, gente? Olhando alguns princípios do direito administrativo. Lembra do direito administrativo, que você fala em legalidade, ele fala em pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência? Ela está olhando para isso aqui, tá? Ela olha isso aqui dentro de uma visão macro. Uma visão macro, tá? Por quê? Justamente para isso. Porque se você pauta por esses princípios, tá? A tendência é que você vai ter o quê? Uma qualidade no atendimento à população. Então você tem que perceber isso aí, correto? Então é feito isso. E você tem que estar atento a essa parte. E quem é gestor municipal, quem está fazendo curso de gestão hospitalar, mais ainda, porque vai estar vendo esses processos aí. Vai estar acompanhando isso no dia a dia e você tá vendo. E aí o que acontece, gente? Uma forma de você, ou da população estar ciente, tá, do que está acontecendo na saúde, e também está levando as demandas que aquela localidade
possui é você assistir um conselho, uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. É um lugar onde você vai ter aí condição de saber a realidade do que está acontecendo, tá? A composição dele, existe lá a composição feita por pessoas ligadas à administração pública, pessoas da sociedade civil, tá? Pessoas habitantes da própria localidade, entendeu? Então, isso é importante, que se tenha. Depois vocês coloquem aí como é a atuação do Conselho Municipal de Saúde na sua cidade. Coloca aí, depois vocês partilham com a gente aí. Olha, professor, o conselho funciona assim. Professor, aqui não funciona, o conselho está desativado. Entendeu? Ou aqui é proforme. Aqui não sei, não tem reunião, não acontece aqui. Tá entendendo? Não tem. Por quê, gente? No Conselho de Saúde você conversa muitas coisas. E lembra que eu disse para vocês que é muito compartilhado e universalizado essa questão da saúde, esfera federal, estadual, municipal. Lembra que pelo Conselho de Saúde, e no próprio município, vocês têm as conferências de saúde para ver as demandas, ver se o órgão público ou os entes públicos estão preparados, tá, para implantar certos serviços, para ampliar certos serviços dentro daquela necessidade, daquela carência nos próximos anos. A conferência que vota, gente. Porque lá você tem o quê? Você vai ter todas as esferas participando no mesmo ambiente. Tá? O que é isso daqui? Isso é democratização do debate público sobre saúde. No conselho é que acontece isso. De repente vai falar, olha, o piso de enfermagem não querem aprovar, não sei o quê, e está judicializado. É o STF que tem que estar dando a última palavra. Mas se nós pegarmos e trazermos em memória e até pesquisarmos sobre o assunto, foi um debate que foi começado lá atrás. Tá? Hoje é o capítulo final. De repente, em muitas conferências, esse piso de enfermagem foi elencado. Precisamos valorizar as pessoas que trabalham na área da saúde. Precisamos dar espaço para eles. E é um debate que vai saindo, que vai alcançando as esferas e vai indo, gente. Então, é importante, se não tem, procurem saber se tem, tá? Procure os vereadores para ver se tem, se participam também dessas reuniões, tá? Ver como está sendo feitas as discussões, que discussões estão sendo feitas aí, qual que é a demanda, tá? Se hoje vai precisar contratar mais médicos, mais médicos. Precisa de mais médicos na localidade, o postinho está precisando disso. Então, são discussões na área da saúde que o conselho, tá, pela legalidade, tá? Lembra da legalidade? Ele tem que existir. Ele tem que existir até para que a política ligada à área da saúde, ela possa ser implementada com a maior exatidão possível. Então, vamos lá, depois vocês coloquem aí, depois quiserem enviar um e-mail para mim, professor, eu vi aqui que na minha cidade o conselho está desativado, o conselho está meia vida, depois vocês vão passando para mim aí. Então vamos lá, no outro segmento, lembra que você vai contratar, vamos falar agora o que na parte o quê? A parte legal, a legalidade dos contratos, dos atendimentos, dos planos de saúde. Agora chegou na parte boa, né? Aí vamos um exemplo. Um exemplo prático, um exemplo que a gente vive no dia a dia. Nasce uma criança. Os pais vão lá e registram. Pessoa natural, nasceu fulano, dá um nome certinho. Pois bem, me respondam aí no chat. Essa pessoa já tem acesso a um plano de saúde? Sim ou não? Se sim, qual é o plano? Vou dar um tempinho para vocês colocarem ali. Vou contar aqui, mentalmente aqui, e vocês me falam. A criança recém-nascida, ela já nasce com plano de saúde, sim ou não? Vamos lá? Já responderam? Já participaram? Sim, gente. A resposta é sim. Toda pessoa, tá, natural, nascida em nosso país, quando ela é feito o parto, ela já vem para o sistema.
Qual que é o sistema? O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Tá certo? Porque ela nasceu, foi registrada, os pais estão ali, já faz lá o exame do pezinho, lembra do pezinho, o exame, já vai ali, essa pessoa já está registrada, essa pessoa natural já é registrada. Então, por natureza, pelo seu nascimento, ele já é incluído dentro de um plano de saúde público. E o privado, como é que é feito? Geralmente o privado, ele vai lá e você faz um contrato, você vai lá, assina esse contrato, lá vai estar estipulando qual vai ser a cobertura, qual é o serviço que eles vão prestar e tudo mais. Na planilha que eu pedi para vocês olharem na apostila, confere de novo, para você ver a diferença do que é o SUS, do que é um plano de saúde daí, gente. Vai ver nessa parte. Então aqui, esse é o tipo de contrato. Nasceu, já estou no SUS. Ah, eu preciso contrair um plano. Opa, aí é legalidade. Aí é contrato, vamos assinar, testemunha, vamos dar uma olhada aqui qual é a responsabilidade do meu plano de saúde, o que eu tenho que fazer. Geralmente a pessoa tem que pagar religiosamente o plano para ter acesso a ele e assim sucessivamente. Você vê que existe uma diferença aí, uma diferença até interessante, né? Mas vamos lá, nasceu, você já está dentro de um plano do Sistema Único de Saúde, tá certo? Quero contrair, opa, aí é legalidade, aí é contrato, vou lá, me reúno com a pessoa, vejo lá certinho como é que é feito e aí a gente vai e vamos tocar nossa vida para frente, correto? E aí, pessoal, nós temos que entrar e discutir sobre algumas situações, tá? Dentro da contratação, desse contrato que você vai assinar com um plano privado, nós temos que observar que existem figuras ali, personagens dessa relação, tá? Nós temos ali os personagens, que são o quê? Podemos qualificar como uma administradora. O que é uma administradora, gente? A gente falava que era administradoras de planos de saúde. Hoje o pessoal mudou um pouco essa nomenclatura. Hoje falam de benefícios, tá? Administradora de benefícios. Então o pessoal fala sobre isso e é importante, tá? O que elas fazem, então, essas administradoras, tá? Elas não operam, tá? Não opera de uma maneira mais imediata. Então ela o quê? Ela vai lá, ela faz o quê? Ela contrata, ela pode negociar com uma empresa, pega todos aqueles funcionários e ela vai fazer o quê? Ela tem uma carteira que ela vai estar oferecendo para alguns clientes. Algum plano, algum hospital, algum outro órgão que pode poder fazer isso aí. A administradora, ela faz isso. Ela vai fazer essa intermediação daí, tá? Então, ela figura ali dentro da área que eu já havia comentado com vocês, que ela substitui, tá? Substitui, ou podemos dizer que ela se inclui naquela intermediação de uma empresa ou de um segmento perante um outro órgão daí, tá? Ela tem ali uma resolução normativa, é importante também ler essa resolução normativa, a resolução 196/2009, que foi feita a alteração, tá? Se eu não me engano, antes era administradoras de plano de saúde, hoje é de benefício. Então é importante fazer essa distinção e olhar ler essa resolução aí, tá? Então o que ela diz? Para quem que ela pode prestar o serviço? Vamos nessa linha. Então ela pode, sindicatos, conselhos profissionais, tá? Conselhos profissionais, entidades de classe, associações, né? Entidades que já têm o seu CNPJ, que atua. Um exemplo, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Tá? Eles podem contratar uma administradora de benefícios, tá? Para vender um serviço para o corretor de imóveis, por exemplo. Pode ser feito. Ele vai lá, ele vai negociar. Olha, em tal estado você pode ser atendido por tal cooperativa aqui de uma cooperativa de saúde, tá? Essa daqui, ela ofereceu as melhores taxas, tá? Ela vai se remunerar
fazendo essa venda aí, tá certo? Então, tem que ter essa, ela faz essa mediação. Depois nós temos o que, gente? Aquelas operadoras médicas hospitalares, tá? Que é aquelas empresas, então, que ela são privadas também, tá? Estamos falando só da questão privada, tá certo? Que ela faz o quê? Ela tem aquela autogestão. Ela é constituída como autogestão, que é uma cooperativa médica, tá? Pode ser filantrópica, tá? De grupo, medicina de grupo, tá? Ela pode ter essa parte também. Seguradoras especializadas em saúde, tá? Aqui, gente, tem assim, você pode pegar, vamos pegar aqui, o que é uma operadora médicos hospitalares. Eu vou pegar o Banco do Brasil, tá? Vamos pegar o Banco do Brasil, que está lá a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Tá? Também temos a Caixa Econômica, também tem algumas entidades aí que elas utilizam esse método ali. Aqui, se eu não me engano, no Paraná também, para quem conhece, temos a Fundação Copel. A Fundação Copel, a nossa indústria de energia, tá? Ela também tem algo semelhante, tá? Que é essa questão aí de fazer um atendimento para isso aí, né? Elas têm uma autogestão, tem pessoas, tem toda uma estrutura, tá? Que funciona lá dentro, justamente para atender, fazer esse trabalho. Tá, o que ela pode, de trabalho, o que ela pode desempenhar, gente? Oferta de planos, grupos restritos, tá? Ela vai pegar e vai falar, olha, a Copel tem 5.000 funcionários, nós queremos aí uma proposta de estar levando para vocês toda essa carteira aí de funcionários para que vocês atendam. Atenda dessa forma, desse jeito, aqui, ali, acolá, queremos que seja regionalizado o atendimento, queremos assim, queremos assado, e então tem isso aí também, tá? E depois nós temos o quê? Operadoras exclusivamente, lembra? Vamos lá, com a finalidade mais exclusivistas, ou exclusiva, né? Que é o que? As operadoras aí de odontológicas, acho que no Brasil ou na localidade de vocês, nós podemos colocar a Odonton Prev, Odonton Mais, tem algumas aí, até uns atores aí que ficam fazendo comercial aí. Tem aquele rapaz da Record que faz um comercial aí. Tem um aí que o pessoal fica morrendo por ele aí, respirando aí, dizendo que vai lá, mostra um sorriso bonito, ó, procure o dono do sei o quê. E tem isso aí também, tá? Então, essas operadoras que trabalham exclusivamente com a parte odontológica, tá? Existe toda uma movimentação, gente, para que que surjam outras operadoras que possam estar fazendo outros tipos de serviços, tá? Vinculados a essa parte aí, tá? Então existe toda essa discussão a nível de Brasil aí. Umas vão para frente, outras não vão para frente. Mas acontece. Como eu já falei, existe a modalidade de contratação, que tem que ver qual que é a modalidade de contratação. O plano de saúde ele pode ser individual. Geralmente você tem o individual, você tem o coletivo, você pode inserir tantas pessoas, você pode tirar tantas pessoas. Então tem essa base para você poder negociar dentro desse contrato que você vai assinar com essa pessoa. Então, você contratando ele, você vai fazer o pagamento e você vai ter acesso a todo o serviço que está elencado naquele contrato. Por isso que é importante que você leia o contrato, tá? Você vê como você vai se caracterizar nisso daí. Eu sou o beneficiário do plano e depois eu vou colocar, sou o titular do plano, mas depois eu vou ter meu filho, vou ter minha esposa e assim sucessivamente. Então é importante que você tenha essa situação. Se eu sou o beneficiário titular, eu vou ter o beneficiário dependente, quem são essas dependências, o plano para mim vai ser 100% tal coisa, para o meu filho até X tempo, até certos anos vai ser assim, para minha esposa vai cobrir isso, vai cobrir... Então é importante que vocês façam essa leitura aí, essa leitura de toda esse contrato, tá? E não tenham vergonha de perguntar. Não tem.
olha, eu queria saber tal coisa, como é que funciona, como é que não funciona. Opa, tá aqui, tá assado. Então você vai fazendo essa parte aqui. Bom, seguro-saúde. Eu tinha conversado no caso do Bush, ou no caso do rapaz do Haiti, que então em alguns países tem esse seguro-saúde. Ele traz para a sociedade, daquele local, esse aí de um plano de saúde. Então, qual seria a diferença dele? Tá? A diferença do seguro-saúde, tá? É que você vai assinar o seguro-saúde e geralmente quando você vai em algum hospital, você vai ser atendido, você vai apresentar, ó, a minha seguradora é essa. Aí o hospital, a clínica, ele vai entrar em contato para poder ver certinho, se está habilitado, pode ser atendido, vai ter que chamar alguém daquela que pertence ou presta serviço para aquela entidade do seguro-saúde para poder te atender daí, tá? Então você tem essa situação, que é o quê? É que a liberdade de escolha dos profissionais que irão realizar o atendimento, tá? Então você pode estar fazendo isso aí, tá? Então o cliente ele vai escolher o que vai estar sendo feito, né? O seguro-saúde é algo antigo, tá? Lembra que eu falei que o SUS, ele vem de uma discussão aí já dentro da Constituição, vem antes, mas ele é algo que foi instituído em 1966, tá? É algo ali por decreto ainda, né? Lembre-se que em 66 nós estávamos vivendo um outro regime político. Então, que era o quê? Era destinado a garantir o pagamento do quê, gente? O pagamento em dinheiro, diretamente ou mediante reembolso, dos gastos segurados com assistência médica hospitalar, mas então, era uma garantia. Eu vou atender, eu tenho esse seguro-saúde para poder fazer o quê? Custear o meu tratamento. Então, era uma modalidade, tá? Que você tinha, tá? Não era universal, porque lembra, você tem que pagar isso aí. Então, ele era algo bem restrito daí, bem restrito. E aí ele passa também por uma mutação, tá? Ele passa por uma mutação e ele faz essa parte aí de transformação até para atender a própria realidade, tá? Hoje eles passou por uma transformação. Eu acredito que hoje a gente pode falar que as cooperativas médicas, ela pegou um pouco vamos lá, dessa ideia, tá? Que foi feito na década de 66 e foi moldando para chegar a algo mais atualizado, para atualizar e não ficar tanto defasado. Porque, veja só, se eu tenho o SUS, que eu posso fazer isso, por que eu vou pagar um seguro-saúde? Eu tenho, claro, a gente sabe de toda a deficiência, da demora de atendimento, tá? Mas eu não arco com nada e vou ser atendido. Então teve que mudar um pouco essa dinâmica. Então pegou-se essa ideia e transformou-se numa outra roupagem, tá? Uma outra roupagem para trazer um produto para ganhar o mercado novamente, tá? Uma das empresas que, dentro dessa reflexão, ela buscou e repaginou essa ideia é a Unimed. Vou citar aqui agora a Unimed. Vou entrar aqui, talvez é algo que esteja na nossa cabeça, que é uma empresa de, vamos lá, nível nacional, que fazem isso. Claro, tem outras, Golden Cross, tem outras entidades aí que você pode estar fazendo aí. E o que é isso? O seguro-saúde, então ele busca no seguro-saúde aquela ideia de integralidade, de universalidade, tá? Mesmo que as cooperativas da Unimed é meio que regionalizadas. Tem algumas que conseguem ser mais abrangentes, tá? Então você consegue atendimento em todo o território nacional, tendo ali umas questões burocráticas a serem assim, resolvidas, mas dentro do universo aí da própria Unimed. Então é algo que é interessante, que era uma ideia que tinha lá atrás, que com o SUS foi perdendo a força, perdendo o cliente, e aí teve que mudar para poder fazer essa parte aí, tá? Essa situação, e com isso então ela nasce essa Unimed, que ela tem uma abrangência aí, através de cooperativas, através de constituições, que você vai
vai poder aí ser atendido no Brasil todo. Correto? Então, falamos um pouquinho sobre essa situação aí, sobre essa parte. Vamos estar encaminhando para os finalmente, para vocês não ficarem cansados e vocês terem aí a condição de focar mais. Depois teremos a revisão ainda. Vamos chegar então na tecnologia. Lembra que eu falei na unidade lá atrás, nós íamos fazer uma viagem pela nossa apostila e nós chegamos então na tecnologia utilizada na saúde suplementar. Depois vocês coloquem no chat aí. Professor, na minha cidade, aqui tem um app aqui que eu utilizo para marcar. Para eu ir no postinho, eu marco, eu agendo. Veja só que legal. Bacana, né? Tem aqui. Depois vocês coloquem aí, se na localidade de vocês tem isso aí. Tá? Se tem, como é que funciona. Senão depois vocês coloquem no chat e partilhem com a gente. Então, quando a gente fala de tecnologia na saúde suplementar, justamente é para isso aí. A gente busca o quê? Através dessa evolução socioeconômica, tá? Onde você tem toda aquela mudança, campo, cidade, veio para cá, você tem o quê? Você precisa investir mais, gente, tá? No estudo. Porque lembra, a nossa população hoje ela é 220 milhões de habitantes. Tá? Um país continental, de várias realidades. Questão climática, então, uma coisa absurda. Tá? Aqui no sul nós chegamos semana passada aqui, tá com quase 7 graus na minha região. Tem lugar que foi uma folia aí, entendeu? Tá? De frio, o povo tudo batendo o queixo. Tá? E lá no Nordeste, aquela festa junina, pessoal de Campina Grande, fazendo a maior folia. Eu estou invejando vocês agora, tá? Vamos ter hora da inveja. Festa junina, tudo de bom. Fecha a inveja, fecha o colchete, vamos continuar. Então, nessa evolução, você tem que buscar o quê? Você tem que usar, então, o quê? A pesquisa, para que você consiga trabalhar a prevenção. Trabalhar a prevenção. O Médico da Família, que é um programa muito bacana, ele trabalha o quê, gente? A prevenção. Se eu visito a pessoa semanalmente ou mensalmente, eu vou saber o que está acontecendo. A questão dos agentes comunitários de saúde é a mesma coisa. Mas vamos lá, eu tenho que fazer o quê? Investir em pesquisa. É tecnologia, eu tenho que buscar isso aí. Células-troncos, já ouviram falar nas células-troncos, tá? A evolução que foi isso. Mas só conseguiu o quê? Olhando o cientista, conversando com ele, investindo para recursos financeiros, para que essas pesquisas elas tivessem um resultado. E isso é muito bacana. A tecnologia ela pode ser usada para isso. Tá? Não sei se o chat GPT, por exemplo, vai vacinar alguém. Tá? Eu acho que não vai vacinar alguém. Inteligência artificial, acho que não vai chegar a isso. Mas investir em tecnologia, para quem sabe, utilizá-lo para buscar pesquisas, fazer aquele... cruzar informações e ter alguma coisa. Então a tecnologia, ela vem para isso aí, tá? E por que você tem que fazer isso aí, gente? Por que tem que ser sempre investido? Porque a demanda vai mudando, tá? A demanda vai mudando, você vai ter... um tempo atrás nós tínhamos a gripe H1N1, hoje temos a H2N3, vai evoluindo. Então você tem que continuar fazendo o quê? Pesquisa e fazer um investimento. Isso é você o quê? Usar a tecnologia, mas ampliar isso daí, tá? Por quê? Porque fazendo isso, como eu falei, nós tínhamos as conferências no passado, o governo vai fazer os seus investimentos, vai fazer o quê? Vai alocar recursos do orçamento da União para combater, para ajudar, para prevenir, e isso é importante. Então a tecnologia, ela tem que ser utilizada para isso daí, tá certo? Que é o quê? Aquele compromisso básico com o social, melhorar as condições de saúde da população do nosso país, que é o princípio básico, que também é constitucional. Então a tecnologia serve para isso daí, tá? Mas depois vocês partilham comigo aí. E qual que é uma necessidade básica, tá? No campo da ciência tecnológica? Gente, qual que é a capacidade que vai nos envolver nisso daí, tá? Que ela é permanente. Lembra que eu falei da questão da gripe? Ela é permanente. O investimento ele tem que continuar permanente. Um outro exemplo que eu vou usar para vocês, lembra que um tempo atrás, acho que na Universidade de São Carlos, os pesquisadores descobriram a pílula que poderia combater a questão do câncer. Lembra aquele auê que deu, aquele fofó? Não, porque temos que fazer, mas veja,
O resultado da pesquisa só chegou naquele momento por causa do investimento. Porque você cruzou as informações, você pagou o cientista, você deu espaço para ele poder fazer isso. Então, o que é isso aí? É justamente isso. Você faz essa pesquisa, você usa as tecnologias para encontrar soluções e você aplica onde? No SUS. E é estendido para o plano privado também. Então, é algo constante. E é algo que o governo tem que fazer. Porque é uma prioridade constitucional. O privado pode fazer? Claro! Claro que pode e tem que fazer, deve fazer. Por quê? Porque a finalidade de ambos é o quê? Saúde da humanidade, saúde para todos. Então tem que ser feito. Então a tecnologia, ela tem que estar atenta a essa questão. E claro, gente, ela tem que ser algo basilar. Quem é gestor, ele tem que entender isso daí, tá? Que você tem que usar a tecnologia, você tem que fazer o quê? Você tem que ter essas condições, investir em pesquisa para que as pessoas, para sempre oferecer o melhor produto. O melhor produto. Tá, ó, um outro exemplo que nós podemos utilizar. Copa do Mundo. O pessoal gosta de futebol? Nossa, cara. Nossa, que bacana, você gosta. Depois vocês procurem, tá? Vocês procurem aí na abertura da Copa do Mundo. Não sei se vocês lembram que o primeiro chute na bola, na abertura, foi de uma pessoa que através da pesquisa, tá? Através da pesquisa, tá? Ele vestindo, tá? Vestindo, tá? Uma roupa robótica, ele conseguiu dar o primeiro chute na bola da Copa do Mundo. Você viu que bacana? Olha o investimento na saúde. Uma pessoa que estava relegada ao ostracismo, através dessa pesquisa, tá? Desse esqueleto robótico, ele conseguiu fazer isso. Quantas pessoas hoje teriam ou estariam enquadradas nisso? Depois vocês procuram. Então, ó, os instrumentos tecnológicos, gente. A evolução para a da saúde ela é muito grande, tá? Se eu não me engano, esse projeto, quem introduziu esse projeto e fez toda a tramitação é o Nicodelis. Vocês procurem o professor, se não me engano, Michel Nicodelis. É uma pessoa que é um cientista, um neurocientista no Brasil, que trabalha muito essa questão. Então, a tecnologia, ela vai aonde? Ela vem em cirurgias robóticas, tá? Chegamos nesse patamar, onde o médico pode utilizar tudo isso aí para fazer a inserção, para fazer a cirurgia no lugar certo, sem nenhum problema, com exatidão 100%, para buscar o quê? A cura que aquela pessoa está precisando. Correto? Então é isso daí. Cirurgias robóticas, utilizando isso aí. A outra coisa, impressão em 3D. O pessoal, quando você vai tirar aquela chapa, né? O raio-x, veja como é que sai. Aquele negócio lá, acho que só um médico entende aquilo. O cara chega lá e bota assim, o senhor tá assim, tá assado. Acho que só ele entende. Então, impressão de 3D. Nos exames com gráfico, para você ver, é até interessante quem faz exame de diabetes, né? Picadinha na mão, vai lá, tem aqueles gráficos que você vê, um mais alto, um mais baixo, ó, nível de glicose tá assim. E fazendo isso aí, ó, tecnologia a serviço da o quê? Da prevenção na saúde e em outras situações também, tá? Medicina de precisão, é o que eu te falei, o caso do rapaz que conseguiu dar um chute na abertura da Copa do Mundo, vestindo um esqueleto robótico. E outras coisas podem ser feitas também, tá? Então é importante fazer isso aí. É algo que também a própria realidade virtual, hoje fala muito da questão do metaverso, tá? Depois o pessoal pode até procurar o que é o metaverso. É a situação que você, colocando óculos, você é transportado para um outro momento, aí você também. Então tem toda essa, é uma tecnologia que está sendo aprimorada, é algo que você pode estar utilizando no futuro, talvez será mais frequente no futuro e outras cositas mais. Telemedicina, algo que a pandemia ela trouxe com muita frequência, é algo que a tecnologia ela trouxe e acredito que ela vai se ampliar ao longo dos anos, tá? Vai ter isso ao longo dos anos, tá? Não tem outra situação que não possa fazer dessa forma, porque tem pessoas que estão acamadas, pessoas que precisam ser atendidas e numa telemedicina, no atendimento via celular e outras cositas mais, ela vai ter acesso a essa parte aí. Então é algo que veio para ficar também, e a gente tem que pensar nisso daí. Então, como eu perguntei para vocês, na cidade vocês têm aplicativo, depois vocês colocam ali se tem aplicativo ou não, se não tiver algo para se verificar.
o que esse aplicativo pode ser feito, lembra dos relógios que vê a pressão, batimento cardíaco, tecnologia, tá aí, veio para ajudar, entendeu? Então são situações, pessoal, que a tecnologia ela veio e vai ajudando. Ela vai ajudando, que vai sempre colhendo dados, vai sempre vendo como é que é a evolução de uma doença, uma coisa e outra. Se falam muito naquela questão de continuar se pesquisando para que, através das pesquisas, vocês possam encontrar outras formas de tratamento. Tá certo? Pessoal, é isso daí. Tá? Espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho. Novamente, eu espero que vocês leiam a apostila de cabo a rabo, decore ela, tá? Que tenha aí que consigam, tá? Que esse conhecimento, tá? Possa entrar em vocês, tá? Na sua cabeça, na sua mente, tá? E ele possa fazer o quê? O bem, ampliar, você possa refletir e você ver como é que é bom. O ensino superior ele tem essa dinâmica, tá? De oportunizar as pessoas para que as pessoas possam ampliar o seu conhecimento e ser ótimos profissionais. Vamos deixar marcado, acho que essa semana ainda tem uma revisão. Nessa revisão eu quero rapidamente passar algumas situações para vocês, para que vocês aí possam fazer a prova com muita segurança e dê aquele notaço que depois eu quero ver no histórico de vocês qual foi a nota. Tá certo? Gente, obrigado. Uma boa noite para vocês, tá? Quem estiver festando aí, tá? Pode me chamar também aqui. Quem estiver aí no Nordeste estiver festando, por favor, manda um convite aí pro professor. Quem sabe um dia eu visito vocês nessa época do ano. Então se concentrem, foco, eu sempre falo para vocês, foco e disciplina é igual resultado. Fica com Deus, boa noite e vamos que vamos! Aí, pessoal, até logo! Até logo!